boa tarde. Vamos estudar um pouquinho a lição da Escola Sabatina. Nós vamos estudar o dia de segunda-feira, mas antes da gente entrar em um breve comentário, vamos falar com o nosso Criador. Vamos lá. Criador do céu e da terra, eterno, poderoso Senhor, obrigada por estarmos juntos. Estou ansiosa por saber que tem pessoas que estão acompanhando a lição da Escola Sabatina, ainda que seja só por um dia. Elas podem encontrar na CPB ou em outros meios, em outras mídias, e mesmo sabendo que sejam pessoas que não conheçam muito da Bíblia, eles vão passar a conhecer a tua mensagem. E os que já conhecem vão apenas lembrar e comentar conosco, Senhor. É o que nós te agradecemos, sabendo que a tua palavra é tu que fala, Senhor. Cale-se íris e fale o Senhor. Me usa em nome de Jesus. Amém. Então, amados queridos, vamos lembrar, né? O verso para memorizar, lembrem-se de seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Hebreus 13, verso 7. Tem como título, como tema da semana, Gigantes da Fé, Josué e Calebe. Eles realmente foram gigantes da fé. Vamos nós imitá-los em nome de Jesus, né? Mas nós hoje faremos um apanhado geral de segunda-feira, inspirados em reavivados por sua palavra. Nós estudaremos um pouquinho, inspirados nesse comentário do irmão, e convido vocês a procurar Reavivados por sua palavra, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá bem? Josué 14. Né? Esse capítulo de Josué 14 é interessante. Vamos ler os versos bíblicos. Os homens de Josué 14, 6 a 14. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Querezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, para espionar a terra. Eu lhe dei um território digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor e meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam como suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Quenezeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Agora, Números 14, 24. Mas, como meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Números
32, 12. Sempre o primeiro número é o capítulo. E o outro número, ou os outros que se seguem, serão os versos ou versículos. Ok? Então, números 32 capítulo 12, verso do capítulo 32. Com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Agora, Deuteronômio 1:36. Exceto Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Lucas 6:45. O homem bom tira das coisas boas do bom tesouro que está onde? No seu coração. E o homem mau tira as coisas más do mal que está em seu coração. Então, o coração do homem habita o bem e o mal, né? Você deve escolher colocar pela boca fora sempre o que é bom. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Isso também o povo fala como ditado. A gente fala ditado popular ou dito popular, né? Diz assim que a boca fala do que o coração está cheio. Veja que isso veio de Lucas 6:45. Bem, tendo lido esses versos bíblicos, nós iremos para o apanhado de segunda-feira, 17 de novembro. Reavivado por sua palavra, Josué 14. Vamos fazer um apanhado geral, como o pastor comentou em Reavivado por sua palavra, certo? Este capítulo começa com a distribuição, como vocês viram, das terras a oeste do Jordão para as 9 tribos e meio. A distribuição foi feita por sorte, como Deus havia ordenado a Moisés. Provavelmente, significa que a localização geral da porção de cada tribo foi determinada por sorteio. Mas o tamanho do território estava de acordo com a população da tribo. O primeiro da lista de tribos é Judá. Os homens de Judá, eles sempre estavam à frente dos exércitos de Israel. Então, era a tribo mais numerosa e mais poderosa, com mais de 76 mil guerreiros. São palavras do pastor, porque eu não me alinhei profundamente nessas informações. Então, na verdade, estou repassando. Tá bom, irmãos? Se eu estiver... se eu falhar em alguma coisa, os irmãos comentem aí, tá? Porque a gente também aprende a cada momento. Esse teólogo é muito renomado e certamente ele estudou muito para falar todas essas informações. Mas se vocês quiserem estudar além para averiguar se esses números batem, se tem alguma coisa que não esteja em desacordo, melhor ainda, a gente está aqui para aprender, ok? Que nós aprendamos juntos. O objetivo é que todos nós saibamos o que Deus quer falar, o que Deus fala nas entrelinhas, que o Espírito Santo possa nos acordar e que todos nós tenhamos em mente todo o estudo. Eu não estou aqui defendendo tese, eu não estou aqui defendendo as minhas falas, eu não estou aqui defendendo as minhas opiniões, eu estou aqui passando a mensagem, a palavra de Deus. Ok, queridos? Então, vamos aprendendo junto. 76 mil guerreiros estavam, então, na tribo de Judá. E eles eram do exército, né? Estavam à frente nesse exército. 76 mil guerreiros. Antes de dar, então, os limites, os territórios, temos um nobre pedido de Caleb. Lembra de Caleb e Josué, que foram os espias, né, a terra de Canaã?
os que tiveram, que a gente acabou de ler na Bíblia, né? Os que tiveram o relatório positivo, embora eles vissem que eram terra de gigante, que era terra de gigante, que eram gigantes, né? Mas que eles tinham em mente que Deus é o Criador de tudo, de todos. Então, não havia por que temer. Então, foi o pedido dele e que ele merecia ser ouvido. Caleb pediu, então, a cidade de Hebrom, embora ele já tivesse com 85 anos, e sabendo que ia lutar com os gigantes para conseguir aquele território. Né? Você vê que a fé dele era imensa. A fé dele estava no que ele já tinha vivido, que ele já tinha visto, que ele já tinha ouvido. Ele estava entre o povo que estava preso no Egito. Ele estava ali vendo todos os feitos de Deus. Ele não tinha medo. Nem Josué, nem Caleb. Ainda, embora fosse humano. E como disse uma vez o meu marido, Deus dá a oportunidade para a gente, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Cuidado, nem tudo é para Deus fazer. Sempre você tem a fé e a ação. A ação sua, o que você pode fazer, você deve fazer. Não com ódio, não com... você me perdoe aí, né? Porque esse vídeo eu não tenho uma câmera de som, né? Prova de som, então vocês vão ouvir ruídos aí, infelizmente. Então, meus amados irmãos, tudo que está ao nosso alcance, quando a gente pede uma coisa a Deus, a gente deve fazer. O que está ao nosso alcance, o que é para nós fazermos, nós devemos fazer. Com educação, tendo como guia e sabendo que está representando Deus. Certo? Então, a cidade de Hebrom, embora tivesse Caleb 85 anos de idade, sua fé e coragem e força não diminuíram. Ele ansiava por conquistar mais. Então ele tinha força, né, espiritual, força de Deus. Ele se baseava em suas conquistas em Deus. Ele sabia que Deus era quem iria lutar na realidade. Mas ele não negava a sua parte. Ele ia lá, com 85 anos, lutar. Imagina um homem com 85 anos numa guerra, lutando com gigantes. Não é só com um gigante, com a população de gigantes. Pensa bem, que força, né? Que fé espiritual. Com essa idade, né? É da gente ficar, né, assim, surpreso mesmo. Então, a herança de Caleb havia um motivo, né? A herança de Caleb e o lugar que ele queria, Hebrom. Ele recebeu esse Hebrom, esse lugar, como herança. Ele havia sobrevivido à punição que matou os espias incrédulos. 45 anos antes, ele passou pelas peregrinações no deserto. Havia enfrentado vários anos de guerra em Canaã. Então, ele sabia que Deus não o preservara vivo, prometendo uma recompensa por sua fé apenas para entregá-lo aos anaquins. O que importava que eles fossem gigantes? Eles estavam em seu território e ele os expulsaria com o poder de Deus. Caleb via as coisas com os olhos da fé e não como elas pareciam à simples vista. Este foi o segredo de sua força permanente e de seu incrível sucesso. Ele não planejou se aposentar com relação à mensagem, com relação aos seus propósitos espirituais, né? Ele não planejou, então, se aposentar nesse aspecto, embora ele tivesse 85 anos de idade, até conquistar seu território. Quem está com Deus sabe que a qualquer momento há um trabalho especial que deve ser cumprido.
Que Deus então abençoe você, meu irmão, minha irmã, sua família. Josué 24:15, terminando com esse pensamento, que Deus abençoe a todos nós, né? Josué diz, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se a deuses a quem serviram vossos pais, está falando de pessoas do passado, né? Que estavam além do rio, no caso aqui, está falando de pessoas do passado, bem passado. E se nós, na nossa realidade, né, também tiver esse, como é que se diz, tiver nessas heranças passadas, né, pessoas que adoravam deuses estranhos, então isso serve para todas as gerações, na realidade. Que sirvais aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, ou seja, dizendo de uma geração, de outra geração, de um povo, outro povo, então, em cuja terra habitais. Porém, agora, isso aqui é bom a gente colocar na memória. Porém, eu, e digo também para mim, como disse Josué, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o meu desejo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu espero que seja desejo também de todos os meus filhos. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que também seja o seu desejo, seja o desejo de seus filhos. A gente deseja, mas quem decide é cada um. É individual, a decisão é individual. Então, tudo é escolha. Tudo nessa vida é escolha. A quem você serve? Pare para pensar. Se coloque no alto de uma montanha, em pensamento, e olhe você lá embaixo. Se olhe lá embaixo. Veja para onde você está indo, o que você está fazendo, de seu nascimento até agora, quais têm sido suas escolhas. Veja, você está seguindo Deus? Você está procurando fazer a vontade de Deus? Aí você pode dizer, mas eu sou pecador, eu também sou. E quem não é? E quem é perfeito? Só Deus, só Jesus. Entretanto, ele deixa a confissão, nós conversarmos com o próprio Jesus, né, em pensamento. Não precisa de internet, não precisa de redes sociais, não precisa de telefone, não precisa de nada. Só você e Deus. Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, se nós confessarmos a Deus porque caímos, e se nós nos arrependemos, e mesmo que caindo, quantas vezes tiver que cair, e se nós nos levantarmos, se deixar Deus nos levantar, segurando nossa mão e se arrepender, ele diz que de modo algum jogará fora. Que Deus, né? Que Deus de amor. Então, que siga com Deus, tá bom? Porque é certo que ele voltará. Pela Bíblia, se você diz, eu não tenho fé, leia a Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.